sobre o pagamento do noturno. Então, vou responder aos dois, ao Fagner e ao Rodrigo, sobre o adicional noturno. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Pergunte ao Professor. Eu sou o vereador professor Cláudio Fonseca e vou responder algumas perguntas que têm chegado através das redes sociais. Você tem alguma pergunta? Nos encaminhe e eu vou respondendo sempre que possível a tudo aquilo que chega até nós. Hoje eu vou responder a pergunta do Fagner. E olha só o que ele a mim pergunta. Bom dia. Bom dia não é a pergunta, né? Recebemos informação em nossa unidade, por meio de alguns servidores, que foi negado o direito ao adicional noturno nesse período de quarentena. Isso é verdade? Teremos que devolver o valor pago? Pergunta também igual foi feita pelo Rodrigo sobre o pagamento do noturno. Então, vou responder aos dois, ao Fagner e ao Rodrigo, sobre o adicional noturno. Assim que teve o início da suspensão das atividades presenciais, a Secretaria de Educação comunicou que suspenderia o apontamento e o pagamento do adicional noturno, apesar de afirmar na Instrução Normativa de número 15 que os profissionais de educação deveriam estar disponíveis online durante o período em que estariam em atividade presencial na escola. Então, professor do período noturno tem que atender os alunos no período noturno através do trabalho remoto. Portanto, tem que pagar o adicional noturno. E é justamente o que a Secretaria se negava, se recusava. Uma circunstância normal em que você pudesse realizar manifestações, concentrações de pessoas, que é isso, né, que tem peso, que pressiona, o CIMPEM teria convocado manifestação com todos os profissionais do período noturno lá na Secretaria Municipal de Educação, para resolver isso administrativamente, obrigar a pagar. No entanto, nós estamos num período em que a ciência, a medicina, recomenda afastamento físico. Nós não podemos seguir a linha do presidente da República, que diz que trata-se de uma gripezinha e que pode realizar concentração, manifestação. Então, qual é o outro meio se nós não podemos fazer grandes manifestações? Isso pode ser combinado, se fazer pressão e entrar na justiça, mas nesse caso nós entramos com um mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar. A liminar é meio que o juiz, que a justiça usa para, sem entrar no mérito, para que não haja prejuízo, determina imediatamente o cumprimento da lei. E foi o que nós obtivemos. Não foi tão fácil assim. O juiz de primeira instância negou a liminar. Nós entramos com agravo contra a decisão do juiz da primeira instância. Quem julga esse agravo? O Tribunal de Justiça, segunda instância. O Tribunal de Justiça suspendeu a decisão do juiz de primeira instância e nos concedeu a liminar. Foi isso que obrigou a Prefeitura a comunicar às unidades escolares, às três, que deveria apontar e pagar o adicional noturno em junho. Embora o direito seja retroativo a março, mas no cumprimento da liminar diz, paga-se já a partir de junho. Mas sempre que a prefeitura tem uma decisão
contrária a uma manifestação, a um ato seu, a Procuradoria-Geral do município recorre. E a Procuradoria-Geral do município recorreu, entrou com pedido, também de agravo à decisão do juiz do Tribunal de Justiça. E o mesmo juiz que reformou a decisão da primeira instância, nos dando a liminar, cassou a liminar, suspendeu a liminar, reconhecendo a decisão do juiz de primeira instância. Com a suspensão da liminar, suspende-se o apontamento do adicional noturno. Mas nós perdemos em definitivo a ação? Não. Ele diz, não paga enquanto não julgar o mérito. O que nós estamos reivindicando? O pagamento do adicional noturno para quem trabalha no noturno, mesmo em trabalho remoto, durante o período da pandemia, desde 18 de março. Então, esse pagamento está suspenso porque a liminar caiu. Vai ser julgado o mérito. Se julgar o mérito do pedido e a sentença nos for favorável, a prefeitura vai continuar recorrendo. Mas se a sentença nos for favorável, a prefeitura tem que retroagir no tempo e aplicar o adicional noturno desde março. Se pagou em junho, não pagou os outros meses, paga março, abril, maio, segue pagando. Mas se a sentença for contrária ao nosso pedido, aquilo que os servidores receberam a título de adicional noturno é considerado como pagamento indevido e há devolução do valor recebido. Como nós afirmamos assim que anunciamos que havíamos ganho a liminar. Sempre há um risco, né, da liminar ser derrubada. Lógico que nós não queríamos. Agora só preste atenção, qual foi o argumento do juiz para cassar a liminar? Usou uma outra instrução normativa, a de número 17 da Secretaria Municipal de Educação, que diz que o professor pode optar em trabalhar em outro turno durante esse período de pandemia. É um absurdo, porque se o professor que trabalha no noturno decidir que vai cumprir o seu trabalho online no período matutino, quais as aulas que terão seus alunos no período noturno? Nenhuma. Então a Justiça desconsiderou o direito do aluno de ter aulas no período de pandemia. E nós argumentamos isso, né, no agravo que nós apresentamos contra a decisão do juiz. Mas não adiantou, ainda assim ele cassou a liminar. Então nós temos recursos a apresentar, vamos reforçar a defesa do direito, porque uma instrução normativa é como se fosse uma portaria, não pode servir para descumprir a lei. Se o trabalho é realizado das 19 às 23 horas, tem que se pagar o adicional noturno no percentual de 30% sobre o valor da hora trabalhada. Uma conquista importante do SINPEM. Não havia esse direito no passado. E nós conseguimos através da luta, mas é lei. E a lei tem que ser cumprida. E nós defendemos também o direito dos alunos do período noturno, que são, no geral, trabalhadores, também no período de pandemia, tenham contato com o seu professor, tenha aulas, ainda que a gente discuta todas as precariedades que existem nesse procedimento de aula online, mas o professor tem que estar disponível no período em que estaria na escola. Então, nós vamos informando a você, tá? Subjúdice, caiu a liminar, mas o mérito da ação não foi julgado ainda. Por hoje é só. Lembrando que a nossa sala de aula, esta sala de aula de conversa aqui, está sempre aberta. Estou disponível para responder as questões que forem encaminhadas e pode contar que aqui nós vamos ter uma conversa franca, logicamente com os parâmetros da lei, quando for o caso das questões legais, e também quando forem perguntas referentes às reivindicações e até mesmo do posicionamento
adotado na Câmara Municipal em relação a um projeto que veio do Executivo, ou porque eu apresentei um projeto para dispor de questões relacionadas à educação, à saúde, ao transporte, à política de desenvolvimento urbano, à saúde dos profissionais de educação. Nós vamos dialogando. Estou muito satisfeito que você tenha participado desse nosso bate-papo.